Fala pessoal, beleza? Tô aqui na obra do Sobrado FRK e eu queria mostrar para vocês um detalhe aqui desse requadro das janelas que a gente está fazendo aqui. Essa janela ela vai ter uma persiana automatizada, então a altura dela tem que ser um pouquinho maior do que o convencional por causa do sistema de roldanas que a gente vai ter aqui para persiana. E uma coisa que a gente adotou aqui nessa janela é o sisteminha aqui de contramarco. Esse contramarco aqui, quando a gente vai trabalhar com a janela de esquadria, ele é muito importante porque a gente já requadra a janela nele e na hora que o pessoal vir tirar as medidas para fazer a fabricação, como ele já vai estar instalado aqui no esquadro, todo requadrado aqui, eles vão ter uma facilidade maior de fazer a instalação da janela e evitar que a janela fique desalinhada na hora de fazer a montagem. Porque para fazer esse acabamento aqui dos dois lados em cima, sempre sem o contramarco, pode dar alguma diferença. Aqui depois, mas Samuel, mas vai ficar desse jeito aqui, esse alumínio aparecendo? Não. Aqui depois vai ter um acabamento, que são as bordas aqui, bem no canto, para esconder essa parte aqui do alumínio. E aqui pro lado de fora dá pra gente colocar a soleira, pra gente fazer aquela pingadeira nela, a soleira de granito. Então a gente está utilizando esse contramarco para essas janelas de esquadria aqui no Sobrado FRK. Nas outras casas que a gente fez, e a gente utilizou a janela de esquadria, a gente não utilizou o contramarco. E a gente teve essa dificuldade depois na hora de fazer a instalação. Nessa aqui a gente está trabalhando dessa forma. E se ficar bom mesmo para instalar, eu vou replicar nas obras que a gente for fazer a instalação de janela de esquadria. Outro detalhe aqui, como vai ter essa persiana automatizada, a gente deixa o ponto de elétrica aqui para ela. E aí depois, quando a gente for fazer a instalação, eu vou mostrar para vocês como vai ficar essa instalação aqui no Sobrado FRK. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês são esses portais aqui de madeira. Como a gente utiliza o tijolo de 14, e aí 14 centímetros é só o tijolo, a gente vai ter reboco dos dois lados. Geralmente esse portal ele vai ficar com 17 centímetros, 16 centímetros. E aí a gente não encontra esse tipo de portal aqui, principalmente aqui em Canaã, é difícil de encontrar quem faz esse tipo de portal. Aí esse aqui a gente fez lá em Paraupebas, com o pessoal lá da Good Portas. Eles têm estufa, então dá para secar o portal lá, fica bem bacana. E a gente fez a instalação aqui. Uma casa tipo sobrada, ela sempre vai ser mais difícil de executar do que uma casa térrea. Justamente porque a gente tem o trabalho em altura, que vai dificultar a execução. Aqui, por exemplo, nesse reboco, a gente teve que montar um andaime até lá embaixo, para a gente vir fazendo esse reboco. E aqui a gente precisa de várias peças de andaime. Aqui também na escada é mais difícil para fazer também o reboco. E olha que nós estamos na fase de reboco. Depois vai vir a fase da pintura. Então a gente vai ter que montar um andaime aqui também para fazer o emassamento aí das paredes. E aí depois nós vamos precisar desse andaime também para a gente fazer o nosso forro, iluminação. Então vai se tornando mais difícil executar a obra dessa forma, por causa da altura. Mas é um tipo de construção que fica muito bacana. Agora eu tiro o chapéu para um pedreiro desse aqui, ó. Lá em Minas é muito comum o pessoal vir dando um acabamento com a espuma. Aqui é a primeira vez que eu tô vendo um pedreiro aqui em Canaã fazer o acabamento com a espuma. Vai dar o acabamento. É porque o Vanderlei não é daqui, é lá do Tocantins. E fazer diferente. Tá vendo? É a diferença.
Ficou show de bola. Lá como é que fica o reboco. Liso. É isso aí, pessoal. Primeira vez. Tô vendo o pessoal fazendo esse acabamento aqui com a espuma. Fica top desse jeito. O reboco fica bem liso. No sobrado FRK a gente está trabalhando no reboco aqui da fachada. Essa volumetria que vocês estão vendo aqui, ela tem que ser rebocada e tem que ficar bem alinhado para a gente não ter diferença quando a gente está observando aqui de frente. E também essa janela também ela precisa ser requadrada de forma que ela fica alinhada também, justamente para não ter diferença e facilitar a montagem da esquadria depois. Devido à altura, a gente está falando aqui de mais de 6 metros, e ali o pessoal utiliza esse metalon para fazer esse alinhamento do reboco. Depois que eles finalizarem essa parte, a gente vai passar para essa parte aqui e também as laterais aí da casa. Essa casa aqui ela tá entrando na fase de conclusão aí da parte cinza. A parte cinza é a casa toda rebocada. E na sequência a gente vai iniciar a parte aí de acabamento.